Vamos olhar agora para um exemplo de economia do trabalho. A gente vai dizer que tem dois estados, empregado e desempregado. A gente tem uma fração x1n de pessoas empregadas no período n, ou seja, 1 se refere ao estado empregado. Você tem uma fração x2n de desempregados nesse período, tá? Então, a gente consegue escrever o nosso sistema da seguinte forma. Aqui do lado esquerdo eu tenho um vetor que me dá o número de empregados amanhã, x1n mais 1, e desempregados amanhã, x2n mais 1. Tá? Aqui do lado direito, no finalzinho, você tem o número de empregados e o número de desempregados hoje, a fração, melhor dizendo. Tá? E aqui você tem uma matriz de transição específica. O que isso daqui nos diz? Bem, vamos ver a primeira linha. O número de empregados amanhã, a fração de pessoas empregadas amanhã, é igual a 0,9 vezes empregados hoje, mais 0,4 vezes desempregados hoje. Ou seja, tem 90% de chance de um empregado continuar empregado e 10% de chance dele perder o emprego. Tá? O 10% está aqui na segunda linha. Há 60% de chance de um desempregado continuar desempregado e 40% de chance de conseguir emprego. Tá? Bem, número de fração de empregados amanhã é 90% dos empregados hoje, 90% dos empregados mantêm o emprego e 40% dos desempregados hoje, ou seja, 40% dos desempregados conseguem emprego. Desempregados amanhã é igual a 10% de empregados hoje, 10% de chance de um empregado perder o emprego, e 60% dos desempregados hoje. Tem 60% de chance de um desempregado se manter desempregado. Uma das coisas que as pessoas fazem em economia do trabalho é tentar estimar essa matriz aqui para tentar fazer alguma recomendação de política pública para desemprego, por exemplo. A primeira coisa que a gente vai observar nessa matriz, essa matriz de Markov, é que um de seus autovalores é 1. Tá? Isso é sempre verdade para matrizes de Markov. Tá? Vamos verificar isso para esse caso específico. Vamos subtrair 1 da diagonal principal, é assim que a gente verifica se é um autovalor. A matriz resultante tem que ser singular. Então vai ser 0,9 menos 1, menos 0,1, 0,6 menos 1, menos 0,4. Você pode calcular o determinante dessa matriz, vai ser igual a 0. 0,4 menos 0,4 igual a 0. Tá? Agora a gente vai usar a propriedade que a gente viu lá atrás, em autovalores, de que o traço é a soma dos termos da diagonal principal. Tá? O traço, aqui do lado esquerdo, essa é a definição de traço, tá? É igual à soma dos autovalores. Bem, quem são esses termos aqui? A1 e A22. A1 está aqui em cima, linha 1, coluna 1. A22 está aqui embaixo, linha 2, coluna 2. Isso tem que ser igual à soma dos autovalores. Bem, eu tenho 0,9, tenho 0,6, eu tenho um dos autovalores que é igual a 1. Com isso eu consigo calcular o outro autovalor R2 igual a meio. A gente pode agora obter os autovetores. Perdão, aqui está errado, são os autovetores. Vou calcular o autovetor para R1 igual a 1. Tá? A gente vai resolver o sistema homogêneo, em que eu uso como matriz coeficiente a matriz original, subtraindo da diagonal principal o autovalor 1. Tá? Vai ser essa matriz que a gente calculou. Está aqui o sistema linear homogêneo. Determinante é igual a 0, tem infinitas soluções. Menos 0,1 vezes x mais 0,4 vezes y é igual a 0. Logo, 0,1x é igual a 0,4y. X igual a 4y. Portanto, 4, 1 é um autovetor associado ao autovalor 1. Quando y é igual a 1, x é igual a 4. Está aqui. Esse é o autovetor. Esse é o autovetor associado a esse autovalor. Posso fazer a mesma conta para o outro autovalor que eu calculei, que é meio. Eu vou pegar a minha matriz original, vou subtrair dela dos elementos da diagonal principal 0,5. Fico com essa matriz aqui. Tá? 0,4x mais 0,4y é igual a 0. A segunda linha é irrelevante, porque a matriz é singular. Tá? Então eu vou encontrar que x é igual a... Ficou faltando aqui, x é igual a menos y. Tá? X mais y é igual a 0, x é igual a menos y.
Então, o autovetor associado a esse autovalor é 1 e menos 1, quando x é igual a 1, y é igual a menos 1. Tá aqui o autovalor, está aqui o autovetor associado a ele. A gente pode agora escrever a solução geral do sistema de diferença, como a gente viu ao estudar sistemas de diferença. O vetor em um instante qualquer de tempo é uma combinação linear de autovetores, da matriz de coeficientes, 4, 1, 1 e menos 1, os autovetores que a gente encontrou aqui em cima, multiplicando seus respectivos autovalores elevados a n, multiplicando constantes que se referem às condições iniciais. Tá? Bem, o que acontece com esse sistema quando o tempo passa, ou seja, quando o n aumenta? O que acontece com a fração de empregados e de desempregados nessa economia que a gente está modelando? Bem, 1 elevado a n não muda, 1 elevado a n é igual a 1, sempre, para qualquer valor de n. Então esse primeiro termo fica parado. O que acontece com esse segundo termo? Meio elevado a n se torna algo cada vez menor. Meio, vezes meio, vezes meio, vezes meio, se torna uma coisa cada vez menor. Tá? Esse segundo termo desaparece, fica muito pequeno quando o tempo passa, ou seja, quando o n vai para infinito. Então, depois de bastante tempo, esse sistema se aproxima desse primeiro termo aqui, C1, que multiplica o autovetor 4 e 1. Posso multiplicar, fazer a operação de multiplicação por escalar, isso vai ser 4C1, 1C1. Tá? Então está aqui o comportamento do meu sistema a longo prazo. Bem, eu ainda não sei quem é C1, mas é fácil de calcular. Esse vetor aqui é de probabilidades ou de frações da população em um e outro estado, empregado e desempregado. A fração de empregados, mas a fração de desempregados tem que ser igual a 100%, tem que ser igual a 1. Então, eu vou fazer 4C1 mais C1 igual a 1. C1 igual a 0,2. Concluímos, portanto, que esse sistema converge para 0,8, que é 4 vezes 0,2, e 0,2 aqui embaixo. Ou seja, o desemprego de longo prazo é 20%. Isso é uma taxa de desemprego alta. Se você estiver fazendo seu trabalho de economia do trabalho, se você está analisando alguma coisa de economia do trabalho e encontrar esse tipo de coisa, você deveria tentar pensar em alguma medida para alterar esses coeficientes. Por exemplo, alguma coisa para tentar fazer com que os desempregados recuperem emprego mais rapidamente, de maneira a aumentar esse valor aqui em cima, desempregados que arrumam emprego, e diminuir esse valor aqui embaixo, por exemplo. Tá? Nesse exemplo que a gente acabou de fazer, a gente tem uma matriz de transição positiva. O que significa isso? Todos os elementos são estritamente positivos. 0,9, 0,1, 0,4, 0,6. A gente não precisa trabalhar necessariamente com matrizes positivas. A gente diz que a matriz de Markov é regular se, quando eu multiplico essa matriz por ela mesma um determinado número R de vezes, eu chego numa matriz positiva. O que significa dizer que uma matriz é positiva? Significa que eu posso passar de qualquer estado para qualquer outro estado. Um empregado pode ficar empregado, pode ficar desempregado, um desempregado pode arrumar emprego ou pode continuar desempregado. Isso não precisa acontecer necessariamente em apenas um período de tempo. Se de qualquer estado eu puder chegar a qualquer outro em R períodos de tempo, com uma probabilidade estritamente positiva, isso já é suficiente para o nosso trabalho. Essa matriz não vai ser necessariamente positiva, mas a gente diz que ela é regular. Quando eu multiplico ela por ela mesma um determinado número de vezes, eu chego em uma matriz positiva. Para matrizes regulares, que tem como caso particular matrizes positivas, como no nosso exemplo, a gente tem os seguintes resultados. Primeiro, como a gente viu, um de seus autovalores é igual a 1, necessariamente. Tá? Esse daqui está associado à solução de longo prazo, vai me dar o autovetor que caracteriza o comportamento do sistema a longo prazo. Os demais autovalores são sempre menores do que 1 em módulo. Portanto, eles estão associados a um componente que desaparece a longo prazo, tá? Quando o n aumenta. Vamos construir
o autovetor W1 associado ao autovalor unitário, autovalor igual a 1. Todas as entradas, todas as coordenadas desse autovetor são estritamente positivas. A gente encontrou 1 e 4, tá? Todas estritamente positivas. Vamos construir um outro vetor V1 como esse autovetor dividido pela soma das suas coordenadas. Tá? O que vai acontecer com o sistema a longo prazo? Ele vai convergir para esse que a gente acabou de construir. Exatamente o que a gente fez quando a gente somou 4C1 mais C1. A gente dividiu o vetor 4C1, C1 por 5C1. Ok? Então, isso daqui é o que eu estou chamando agora de V1. Tá? E a gente viu que o sistema se aproxima desse ponto quando o tempo passa, ou seja, quando o n vai para infinito. Ok? Em algumas matrizes, a gente diz que a probabilidade de ficar em um estado, uma vez que você alcança esse estado, é igual a 1. Tá? MII é igual a 1. A probabilidade de você estar no estado I amanhã, dado que você está no estado I hoje, é igual a 1. A gente diz que o estado, nesse caso, é absorvente. Uma vez atingido, o sistema não muda mais. Tá? Imagina que todo o emprego em uma economia seja estável. Então, ou você é desempregado, ou você é empregado. Nesse segundo caso, se você é empregado, vai ser empregado para sempre. Desempregado pode continuar desempregado, arrumar emprego. Obviamente não é uma boa ilustração com o mercado de trabalho, que não é assim, tá? Mas é só para mostrar o que significa um estado absorvente. Depois que você chega nessa posição, você não sai mais dela. Tá? Bem, mencionar um último tópico, tá? Antes da gente passar para os espaços vetoriais, que são as matrizes simétricas, tá? Que aparecem o tempo todo no trabalho aplicado, em particular em sistemas de diferença. Tá? Pelo menos a gente gostaria, não aparecem sempre, mas a gente gosta quando elas aparecem, porque simplifica várias coisas, como a gente vai ver. Tá? Grande parte das matrizes com as quais a gente trabalha em otimização, lá no seu curso de cálculo, ou em econometria, tá? São simétricas. A matriz hessiana, matriz de derivadas segundas, matriz de variância e covariância, que você vai ver em estatística, matriz de informação, também lá da estatística, entre outros. Tá? A gente tem os seguintes resultados para uma matriz simétrica. Eu vou apenas anotar aqui para quando você encontrar isso pela sua frente, você ter a referência. Pega uma matriz simétrica de ordem K, K linhas e K colunas, é uma matriz quadrada. Primeiro, todos os seus autovalores são reais. Isso facilita bastante, a gente não precisa trabalhar com autovalores complexos. Tá? Uma coisa que a gente nem está cobrindo nesse curso e está justificado, pelo menos para o caso de matrizes simétricas. Os autovetores associados a diferentes autovalores são ortogonais. Então, não apenas eles são linearmente independentes, mas especificamente eles são ortogonais. Por último, existe necessariamente a matriz P, com a qual a gente já trabalhou, cujas colunas são os autovetores dessa matriz A simétrica, tá? Tal que todos os autovetores, todas as colunas são ortogonais, é o resultado anterior, e mais do que isso, a inversa é exatamente a transposta da matriz. Tá? Isso é um resultado que computacionalmente facilita muito a vida. Se eu precisar calcular a inversa, como a gente fez para a decomposição da matriz que a gente usou para resolver o nosso problema de sistema de diferenças, tá? Basta olhar a transposta. Tá? E, portanto, essa matriz aqui já é a diagonal que tem os autovalores ao longo da diagonal principal. Tá? Isso daqui, computacionalmente, é bastante importante. Isso daqui poupa muito tempo de computador. Tá? Sempre que a gente tem uma matriz assim, como é o caso para as matrizes simétricas, a gente diz que essa matriz P é ortonormal. Tá? A inversa é igual à transposta. Okay? Isso conclui a nossa discussão. Agora a gente vai passar a falar de espaços vetoriais.